Olá, família, tudo bom com vocês? Esse vídeo é um vídeo breve para a gente falar um pouquinho sobre o encontro de hoje, dia 2/4 de 2022. E olha, hoje foi um encontro muito especial, tenho certeza que as crianças adoraram, porque a gente até passou um pouquinho do horário. Foi tão gostoso o encontro de hoje que a gente até passou do horário. E o nosso encontro hoje começou na capela, na igreja, né? E a gente teve uma experiência bem legal. Então, para quem faltou hoje, eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente fez, breve, porque foi 1h30, a gente até extrapolou o horário, né? Mas foi bem legal. Então, a nossa experiência na capela foi como? A gente, quando entra na capela, nós temos que fazer a genuflexão. Sabe o que é isso? Nós vamos até o Santíssimo e nós fazemos a genuflexão, né? A gente vai estar demonstrando isso com o passar dos sábados na capela. Nós vamos estar praticando um pouquinho mais sobre isso em sala também. Mas nós tivemos a experiência desse sábado de cada criança ir até o Santíssimo, fazer a genuflexão, né, e voltar para o seu assento. E ao final do encontro ou ao final da missa, a gente agradece a Deus, né, fazendo a genuflexão de novo, né? Então a gente vai passar na frente do altar, faz a genuflexão, né? Até para fazer a leitura, né? Se vocês prestarem atenção na missa, faz a genuflexão para fazer a leitura. Então, a gente começou o encontro, família, ensinando as nossas crianças a genuflexão. É muito importante isso. Então, amanhã, né? Eu quero ver todo mundo entrando na missa, fazendo a genuflexão que vocês aprenderam, né? Aí vocês sentam e no final da missa também a gente faz a genuflexão. Depois disso, o que a gente fez? A gente foi até a sala, né? Chegando na sala, a gente recapitulou um pouquinho os encontros anteriores, né? O primeiro encontro, então, foi a experiência do terço de São José, né? A gente conversou um pouquinho da experiência, como que foi em família fazer isso, né? Esse ato concreto do terço de São José. Depois nós pedimos também para eles fazer o quê? O terço mariano, porque o Papa fez a consagração à Nossa Senhora, né? Também nós vimos a experiência de cada um. Depois que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, sobre o terço de São José, a experiência do terço mariano também, a gente começou o nosso encontro. E o nosso encontro, a gente começou lendo a palavra de Deus, o evangelho que nós vamos estar vendo no domingo, ou seja, amanhã às 10 horas na igreja de São José que vai ter a missa. E é uma missa importante porque é a missa da catequese, né? Caso você não possa ir na missa, né, você pode fazer o quê? Você vai numa missa que é fora aqui da nossa comunidade, tira uma foto, manda no grupo, estamos aqui na missa. Que é importante a gente saber se você está indo na missa ou não. A gente sempre pergunta para as crianças, veio na missa? Não, né? Por quê? Às vezes eles não sabem dizer. Então, é função da família, né? A gente caminhar junto. Então, família, às vezes vai em outra comunidade, né? Manda uma foto mostrando que você está indo, ou avisa, fui na comunidade X, Perpétuo Socorro, ou eu fui lá na São Marcos, enfim, tá bom? Lembrando que nós temos também as redes sociais da paróquia. Paróquia Bom Pastor Curitiba, e nós temos as missas. Amanhã a missa é online às 19 horas. Hoje, sábado, foi às 18h30. Tá bom? Só recapitulando isso aí, então. Então, o nosso encontro, a gente vai pegar a Bíblia, tá? A minha Bíblia, né, vou mostrar aqui para vocês, é a Bíblia Sagrada, certo? Ela é da CNBB, né? Então, é uma linguagem um pouquinho mais teórica, um pouquinho mais assim. Mas o das crianças, ela é uma outra linguagem mais fácil para elas, tá? E qual é a leitura que a gente vai estar lendo hoje, família, né? E você pode estar pegando com a sua criança e lendo de novo. E esse texto nós vamos estar vendo também no domingo, ou seja, amanhã, onde o padre vai estar fazendo a homilia, né? Então a gente pode estar pegando, só para vocês saberem se situar qual é o evangelho da manhã, né? É sobre a mulher adúltera, né? É João capítulo 8, né? Então, só para a gente recapitular um pouquinho, rapidinho, né? Que a gente vai estar lendo a Bíblia amanhã, né? A palavra de Deus amanhã. Então, na mulher adúltera, que é também capa da campanha da fraternidade. Vocês já viram a capa da campanha da fraternidade, né? Tem Jesus e tem a mulher no chão com um monte de pedra. Então é o evangelho, né, onde Jesus encontra a mulher adúltera, né? E ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Jesus usou disso, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. E ninguém se atreveu a jogar uma pedra. Ela falou, Senhor, né?
Ninguém jogou uma pedra. Ele falou, bom, se ninguém jogou uma pedra em você, quem sou eu para te condenar? Vai em paz, mas não peque, né? Então, Jesus falou isso. Aí a gente aprende nas homilias, até hoje mesmo com o Padre Miguel, e ele falou que, né, historicamente, acredita-se que Jesus escreveu no chão, porque Jesus escreveu algo no chão, que eram os pecados das pessoas que estavam ali, mas isso é historicamente, tá? Então a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo ali, né? Ninguém vai saber o que realmente Jesus escreveu. Então o evangelho da manhã é sobre a mulher adúltera. Então é importante que vocês vá à missa, que vocês vejam a homilia. Quem quiser ver a homilia que foi feita hoje, sábado, pode entrar lá no YouTube da paróquia, Paróquia Bom Pastor Curitiba. Tem a leitura do evangelho, né, que foi feita pelo Padre Miguel. E nós temos a homilia também que foi feita hoje, também um pouquinho para falar um pouquinho sobre esse evangelho. Então, se você quiser também depois dar uma olhada no evangelho que o Padre Miguel, né, proclamou e a homilia que o Padre fez, você pode acessar o YouTube da paróquia, tá? Depois disso, nós trabalhamos um livro bem legal, eu vou pegar ele aqui. Nós trabalhamos um livro, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né? Olha que legal. É o Agapinho, né? Aí eu perguntei para as crianças assim: vocês conhecem esse padre? Mostra aqui de novo. Você conhece esse padre? Eles falaram: poxa, eu não conheço, mas eu já vi ele em algum lugar, né? Então, esse aqui é o Padre Marcelo, né? E a gente tem esse livro, né? Até da minha filha, né? É o do Padre Marcelo Rossi, que se chama Agapinho. Só para a gente situar bem rapidinho, família, ágape, né? Na linguagem de Jesus, é o amor maior, né? É o amor da entrega total. Então é ágape que se usa. Filia, a palavra filia é amor de irmão, né? Eu te amo, né? Você me ama, amor de irmão. Ágape é entrega total. Então o Padre Marcelo fez o livro Ágape e depois ele fez o, mostra aqui de novo, Agapinho. E eu achei interessante porque na página que eu trabalhei com as crianças, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi sobre a crucificação, que nós vamos entrar já na crucificação, que nós vamos entrar na Semana Santa, lavar pés, né? Tem toda aquela regra da procissão da Semana Santa até a crucificação. E eu quis trabalhar um pouquinho com eles já isso aí, para eles já ir se situando. E o jeito e a linguagem que o Padre Marcelo traz para a gente é muito legal. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Então, o evangelho que ele vai falar é o Evangelho de São João, tá? Capítulo 19, do 17. Então, Evangelho de João, capítulo 19, do 17 ao 27. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês e procurar lá, Evangelho de João, capítulo 19, do 17 ao 27. Agora, o que é interessante, e eu vou compartilhar com vocês, é o que eu compartilhei com as crianças. E o que eu compartilhei com eles aqui foi tão legal o encontro de hoje que até ultrapassou, né? Porque teve uma entrega das crianças junto com o que eu passei para elas, né? Então aqui o Padre Marcelo, ele vai se situar dentro do Evangelho da Crucificação, que é o momento que Jesus vai, então, para a cruz, né? Então ele começa ali, levar então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz. Então ele vai começar ali na parte que ele leva a cruz, passa por Pilatos, né? Aí depois também entra ali aonde rasgaram as vestes de Jesus, não rasgaram, né? Que era uma veste única, né? Então eles não rasgaram, eles dividiram a veste dele e termina ali. Depois disso ao discípulo: eis aí a tua mãe, e dessa hora em diante o discípulo levou para sua casa. Então ele começa na cruz e termina na entrega, né, de João para Maria e Maria para João, que a gente entende, católico apostólico romano, que é a entrega de Maria para a humanidade e a humanidade para Maria, né? Então é bem lindo essa passagem aí. E depois o Padre Marcelo ele se aprofunda nesse evangelho com uma linguagem das crianças. E eu comecei a conversar com elas, a gente começou a discutir sobre esse assunto e foi muito legal o retorno delas. Então, para quem faltou, eu vou ler aqui, né? Porque foi o que eu li dentro de sala. Então eu acho importante a gente estar lendo para você escutar e também pensar na mesma reflexão que eu fiz com as crianças. Então você que faltou na catequese, escuta com bastante atenção, tá? E depois você pode estar refletindo com a sua família também e conversando a respeito desse evangelho que é bem legal e que nós vamos estar chegando nele depois da Semana Santa, tá? Então, o Padre Marcelo nos traz a seguinte nota: ó.
esse é o momento da vida de Jesus que mais nos emociona. Como alguém que sempre falou de amor pode ser condenado à morte? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para as crianças. Falar, poxa, uma pessoa que é só amor, né? Pregou amor. Como que essa pessoa foi condenada à morte? E nisso a gente começou a discutir. Então você que está acompanhando aí também que faltou, né? Conversa com sua mãe. E quem também foi para a sala e quiser também compartilhar com a família, também pode estar compartilhando com a família. Por que castigar um sofrimento tão cruel aquele que dizia amarás o teu próximo como a ti mesmo? Foi outra pergunta que eu fiz para as crianças, né? Que a gente tem que amar o próximo. E ali elas começaram a falar um pouco sobre o colégio, sobre o que acontece, né? E a gente começou a fazer compartilhar experiências. Então foi muito legal também. Aí veio assim, ó, as palavras de Jesus incomodavam os poderosos daquela época, os reis, os sacerdotes, os fariseus. Passaram a incomodar mais ainda quando multidões começaram a seguir Jesus. Por isso, resolveram crucificá-lo. Ou seja, Jesus incomodava as pessoas, né? Jesus ele falava manso, por parábolas, sempre calmo, né? E isso começou a incomodar os poderosos, né? Que achavam um jeito de falar, vamos tirar essa pessoa daqui, ele está revolucionando, ele está fazendo algo que não pode. Então eles começaram a se sentir incomodados, né? Influenciado pelos sacerdotes, o povo decidiu condenar Jesus à crucificação. As mesmas pessoas que dia antes o considerava rei dos judeus passaram a pedir por sua morte. Por que eles falam isso, né? Porque se a gente voltar um pouquinho para trás, né, e a gente vai ver na Semana Santa a entrada de Jesus a Jerusalém, então eles gritavam, Hosana, o filho de Davi. Deixa eu pegar aqui. Desculpa que a minha filha está aqui junto. Então, a entrada de Jesus a Jerusalém, eles diziam, Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem, né? E jogava os ramos e Jesus passou com um burrinho, né? E todo mundo louvando e dizendo que ele era o filho de Deus e que ele era o rei dos judeus. Porque até então eles não entendiam o que Jesus, quem é esse rei? Do que eles estavam falando? Rei do quê? Qual é a revolução que ele ia fazer, né? Então a gente discutiu tudo isso com as crianças, então foi bem legal. Aí vem assim, ó, atentado à decisão do povo, Pilatos, governador da Judéia, entregou Jesus aos soldados. Jesus aceitou a crucificação sem revolta, retribuiu o ódio com amor. E foi outra argumentação que a gente conversou dentro da sala com as crianças, que também foi muito legal, porque aqui ele diz assim, ó, Jesus aceitou a crucificação sem revolta. Aí a gente conversou com as crianças, né? Que às vezes um amiguinho faz alguma coisa errada, às vezes a pessoa fica triste, e às vezes você quer fazer o quê? Você quer se revoltar contra a pessoa, você quer prejudicar essa pessoa. Aí eu peguei e falei isso, né, com eles, né? E foi bem legal o retorno deles, porque a gente teve um retorno positivo. Então as crianças ali elas argumentaram, elas falaram um pouco sobre a escola. Então foi algo bem produtivo, bem legal mesmo. Aí vamos lá. Jesus era filho de Deus e sabia tudo o que ia acontecer. Poderia ter enviado a morte tão dolorosa. Era só pedir ao Pai que salvasse da crucificação. Aí eu expliquei um pouquinho para as crianças, né? Que aquele momento que Jesus estava ali, Jesus falou, né? Afasta-se de mim desse cálice. Foi o momento que Jesus estava sofrendo demais. Mas depois ele falou assim, mas não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade, né? E a gente tem que ser assim. Às vezes a nossa vida é difícil. Às vezes a gente pede, igual eu falei para eles, a gente às vezes pede alguma coisa para o pai, para a mãe, e o pai diz não. E daí você fica, poxa, mas, né? Mas tudo tem um porquê, tudo tem talvez a sua espera, talvez a gente tem que esperar um pouquinho. E Deus é assim. A gente pede, mas nós não temos paciência de esperar. Então a gente conversou com as crianças, elas entenderam isso e foi bem legal também essa parte. Mas Jesus sabia que morrer na cruz era o maior exemplo, né, que poderia dar de amor de Deus pela humanidade. Essa era a missão dele na terra. Para isso, Jesus foi enviado por Deus. Aceitar a crucificação era a única forma de mostrar a força do amor divino. Ou seja, é igual eu conversei com eles. Eu falei assim, gente, só recapitulando, nós vamos pegar a Bíblia desde Gênesis até a crucificação de Jesus. A terra só estava errada, né? Sempre com violência, não tinha lei, não tinha regra. Veio o dilúvio, veio Moisés, né?
Veio tantos profetas e falaram, até que Deus falou assim, poxa, vou mandar meu filho e ele vai morrer porque eu quero mostrar para eles o amor que eu tenho por vocês. E Jesus veio, morreu na cruz, né? E hoje nós estamos passando por tantas coisas, né? Eu comentei com eles, gente, olha quanta coisa que está acontecendo no mundo, né? E a gente começou a conversar em sala as coisas que acontecem no mundo. As escolas, o jeito que as escolas estão mudando, né? O que as escolas estão passando para nossas crianças, né? O que a família está mostrando para as crianças, tomar cuidado. Falei, né, exemplo do horóscopo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Com outras religiões, temos que respeitar, mas não temos que aceitar. Respeito total com as religiões, né? Temos que ter esse respeito. Porém, nós somos católicos apostólicos romanos. Nós acreditamos que a igreja é fundada por Jesus. Jesus disse, Pedro, construa minha igreja sobre a pedra. Então, a pedra fundamental é a igreja católica, né? Então, nós temos que ter isso no nosso coração. E foi uma conversa muito amigável e as crianças gostaram muito de compartilhar isso com a gente, né? Jesus sabia também que aquela lição não seria esquecida através dos séculos. Uma lição de amor para ser seguida por todos nós. Então se entregou ao sofrimento da cruz e ainda perdoou o responsável pela sua morte. Ou seja, Jesus estava pregado na cruz, né? Naquela situação que ele estava na cruz, todo desfigurado, e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? E depois ele disse que aquilo ali ia ser passado por gerações e gerações, né? Então, Jesus há 2000 anos atrás foi, e hoje eu estou aqui falando com vocês, né? E nós temos aqui também São Paulo Apóstolo, né? Eu não vou poder mostrar aqui bem de pertinho, porque a minha filha, ela deu uma saidinha aqui, senão eu ia trocar para outra câmera para mostrar para vocês. Mas São Paulo Apóstolo está aqui, porque São Paulo Apóstolo, depois da conversão dele, ele pegou e divulgou Jesus, né? Para todos, né? Vou mostrar ele pertinho aqui, que a minha filha voltou aqui. Ó, São Paulo Apóstolo aqui, ó. Esse é São Paulo Apóstolo, né? Pode voltar, Daphne. Então, São Paulo Apóstolo fez isso. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que depois todo esse amor, esse carinho, né, que Jesus se doou por nós na cruz, né? São Paulo Apóstolo foi um dos responsáveis ali que também jogou Jesus, né, pelo mundo todo. Ele teve essa visão de não só ficar ali como Pedro queria, né, mas sim uma visão para sair dali, né? Como é os padres xaverianos da nossa comunidade, né? Eles saem em missão, né? Então Jesus deixou isso. Então se entregou ao sofrimento da cruz e ainda perdoou o responsável pela sua morte. Muito bonito é isso de Jesus. Devemos nos lembrar dessa atitude de Jesus sempre que o ódio quiser nos dominar. Quantas vezes não deixamos que a raiva fale mais alto? Ficamos cegos diante de algum mal que nos atinge e reagimos contra a violência, usando mais violência. Mas o ódio não se traz nada de bom. O ódio traz mais ódio, o amor traz a verdadeira paz, né? Só o amor traz a verdadeira paz. Então o que a gente faz, né? Hoje a gente tem ódio das pessoas, a gente fica irado com as pessoas. Falei sobre o videogame, eu falei, gente, não é errado jogar videogame. O errado é a gente jogar videogame e começar a ficar irritado, às vezes até xingar, né? Às vezes acontece, né? Então eu falei para eles, olha, vamos fazer assim. Começou a ficar nervoso, larga o videogame, sai para fora jogar bola, sai para fora caminhar, respira, né? Vai ler um livro. E eles acharam legal, né? A gente começou a conversar das experiências deles em casa, o que acontece sobre o jogo de videogame, que tipo de jogo que eles jogam, o que acontece quando eles jogam videogame, eles ficam irritados, eles ficam nervosos. Então foi bem legal e bem produtivo isso sim, né? Para a gente estar compartilhando. Jesus nos mostrou que mesmo em situação de sofrimento, devemos manter o amor pulsando em nosso coração. Parece algo impossível. Onde encontrar amor nos momentos de muita tristeza? Às vezes a gente se encontra triste, né? E nessa tristeza, às vezes é difícil, né, a gente encontrar Jesus. Às vezes é difícil a gente parar um pouquinho para rezar, né? E é nesses momentos que nós temos que parar e rezar. Compartilhei isso com eles, eles gostaram dessa ideia. Só um caminho, a oração. É o único jeito de conversarmos com Deus, de entrarmos em contato com o amor de Jesus, demonstrou por nós. A oração nos dá força, traz alegria, dá o consolo que a gente precisa, né? Então veja que legal que são as palavras que o Padre Marcelo vai trazendo para a gente. E eu termino aqui com vocês. Em sua oração, lembre-se do que Jesus fez antes de dar seu último suspiro, pregado na cruz. Ele se esqueceu de suas dores e, como um bom filho, pensou em sua mãe.
pediu ao apóstolo João, que era o seu predileto, para cuidar dela. Jesus se preocupou também com João. Quem cuidaria dele? Indicando Maria, disse para João: eis a tua mãe. Ao se preocupar com o apóstolo, Jesus estava se importando com todos, aos seus seguidores, cuidando de todos nós. Estava dizendo a Maria para ser nossa mãe caridosa. Mesmo quando estiver muito triste, seja generoso como Jesus. Peça-se em suas orações, não só por você, mas por todos. Seu coração ficará mais leve e o amor ágape pulsando é o amor de Jesus trazendo paz e felicidade. Traduzindo, olha que legal que fica. É o amor ágape, ou seja, é o amor total pulsando. É o amor de Jesus. Né? Então Jesus tem um amor total. Né? Nós temos que se entregar a Jesus. E eu falei para eles, a gente não pode ter vergonha. Né? Nós temos que ver Jesus como alguém que se entregou totalmente para nós. E nós temos então a necessidade, né? O prazer de ter Jesus do nosso lado, né? E eles gostaram muito. Eu acho que hoje foi um dos encontros mais produtivos que a gente teve, sabe? Então por isso que eu senti a vontade de fazer esse vídeo, mesmo ficando um pouquinho longo, mas está passando só um pouquinho da experiência que a gente teve em sala de aula para aqueles que não vieram, né? E o próximo encontro, vocês já vão estar situados. Então você que assistiu até aqui, né? Deus abençoe por ter compartilhado com a gente. Muito obrigado. Isso é importante, é esse desejo, né? A gente mandar um conteúdo e você ir lá ver. Poxa, eu vou tentar ver, vou tentar assistir, vou tentar conversar com meu pai, com a minha mãe. É isso que a gente quer. É essa caminhada de catequese e família, né? Então eu quero agradecer a todos, tá? Por ter acompanhado a gente. E assim, a gente espera vocês então amanhã, domingo, às 10 horas na missa, que é a missa da catequese. É muito importante, tá? Vocês irem. Lembrando também que nós temos as missas online, tá? Então a gente fez esse encontro então lendo a palavra de Deus, tendo a experiência então do Santíssimo, baseamos um pouco no livro do Padre Marcelo Rossi ali, falando um pouquinho sobre a crucificação, que nós vamos devagarzinho, né? Esse aqui só foi uma mesclada de hoje ali, porque nós vamos estar entrando depois na Semana Santa, né? Quinta-feira Santa nós temos os lava-pés, que é uma semana, então a Semana Santa é muito importante e eu quero que vocês caminhem junto com a gente na Semana Santa. Eu quero essa caminhada entre nós, catequese, e vocês como família, tá? Eu vou ficando por aqui. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou estar disponível aqui no grupo para estar respondendo vocês. Lembrando que, eu já falei em áudio, mas eu quero só esclarecer, amanhã eu não vou estar com vocês na missa da manhã das 10 horas. Por quê? Né? Porque nós vamos ter uma gravação, né, da curta-metragem da TV Evangelizar, onde eu estou participando. Então, infelizmente, não vou poder estar com vocês na missa. Porém, eu sempre estou na missa no Bom Pastor. Então, você vai me encontrar lá no Bom Pastor na quarta-feira, às 18h30 eu vou estar lá. No sábado, às 18h30 também eu vou estar lá. E domingo, às 19 horas eu estou lá. Quinta-feira, às 15 horas eu também estou lá rezando o terço, né? E nós estamos tendo também toda terça-feira, né? Nós temos agora esse encontro, que é o 5º encontro da campanha da fraternidade. Então, terça-feira, às 19 horas, você pode estar nos acompanhando pelo Facebook da Paróquia Bom Pastor, né? E nós vamos estar fazendo um encontro da campanha da fraternidade. E sexta-feira, era às 19 horas, mas foi agora, nessa sexta-feira agora, nós vamos ter também a Via Sacra. Essa Via Sacra vai ser às 18 horas, tá? Antes era às 19, agora às 18. Se você, família, quiser nos acompanhar lá presencial, pode ir. Se você quiser acompanhar também online, fique à vontade. Para nós vai ser um prazer. Tá certo? Então, muito obrigado. Né? Foi um vídeo um pouquinho, talvez, longo, mas bem significativo para vocês estarem situados no que nós estamos passando. E eu fiquei muito feliz no encontro de hoje, então eu quis fazer esse vídeo para que vocês sentissem um pouquinho do que nós passamos em sala de aula. E foi um encontro muito produtivo, um encontro ali que as crianças falaram, elas se abriram. Então é isso que a gente quer. A gente quer um encontro entre a catequese e a família. Então eu fiquei muito feliz com o encontro de hoje, tá certo? E a gente se encontra então no sábado que vem.